Evangelho de João, capítulo 9. Dá uma olhada para o lado, vê se a pessoa que está do seu lado ela tem Bíblia. Se ela estiver sem Bíblia aí, achando para perto. Obrigado. Vamos ler todos juntos. Evangelho de João, capítulo 9. Quem achou, diga achei. Quem achou, diga achei. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: e passando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram dizendo: mestre, quem pecou, esse ou os seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Verso 5: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. O verso 7: e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que antes tinham visto que era cego, diziam: não é esse aquele que estava sentado e mendigava? E uns diziam: é este. E outros: parece com ele. E ele dizia: sou eu. O verso 10: diziam-lhes, pois, como se abriram os teus olhos? O verso 11: ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois, onde está? Não sei. E levaram, pois, aos fariseus, que dantes era cego. O verso 14: e era sábado, quando Jesus fez o lodo, lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus e perguntaram-lhe como vira. E ele disse: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam os outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. O verso 17: tornaram, pois, a dizer ao cego: tu, o que dizes àquele que te abriu os olhos? E ele respondeu: que é profeta. Veja o verso 24 agora comigo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que aquele homem é pecador. Verso 25: respondeu ele, pois, e disse: se é pecador eu não sei, uma coisa sei, e aqui, havendo eu sido cego, agora veja. Vamos para o verso 32 agora. O verso 32: desde o princípio do mundo nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se esse não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles dizendo: tu és nascido todo em pecado, e nos ensina a nós. E expulsaram-no da tua presença. O verso 35: Jesus ouviu que o tinha expulsado, e encontrando-o disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu: quem é ele, Senhor, para que nele creia? O verso 37: e Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. E ele disse: creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. Verso 40: aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe: também nós somos cegos? O verso 41: disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecados, mas como agora dizeis: vemos, por isso o vosso pecado permanece. Eu quero convidar você a virar a página da sua Bíblia, João capítulo 8, verso 12, só mais um versículo. Evangelho de João, o capítulo 8,
O verso 12 diz assim: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terás a luz da vida. Existe uma luz, existe uma luz. Eu acredito que muitos dos que estão aqui já usaram aquela expressão assim: Senhor, eu preciso de uma luz. Me dá uma luz, Senhor, eu já não sei mais o que fazer. Eu estou com dúvida com algumas coisas. Eu estou com dúvida com relação à minha família. Eu não sei mais o que fazer. Me dá uma luz, Senhor. Me dá uma luz na compra desse carro. Me dá uma luz na compra desta casa. Me dá uma luz, Senhor. Existem aqueles que no momento de uma prova ali, está fazendo uma prova, chegando uma pergunta, não sabe a pergunta, dizem: me dá uma luz, Senhor. O abençoado nem estudou, mas está pedindo: me dá uma luz, Senhor. Quem já fez isso aí? Confessa o pecado agora. Dá uma luz, Senhor. A gente pede uma luz para o Senhor. E a verdade é que todo mundo tem necessidade de, na sua caminhada, que ela seja iluminada. As pessoas pedem isso, as pessoas precisam disso. E muitas vezes as pessoas buscam de várias maneiras. Alguns pagam para saber o que vai acontecer no futuro, por exemplo. Alguns querem saber o que vai acontecer, por exemplo, com a minha área financeira. Eu preciso saber. Me dá uma luz, Senhor. Ah, sem dúvida, todos nós precisamos de uma luz. Sem dúvidas é melhor que no caminho que às vezes pode ser escuro, a luz esteja lá. Nós precisamos da luz nessa longa estrada da vida, como já dizia alguém. Nós vamos correndo e não podemos parar. E a verdade é que nessa estrada Jesus tem que estar lá, amém? Nós precisamos de uma luz. É melhor pegar uma estrada e ela ser iluminada do que pegar uma estrada e ela ser escura, ela está em trevas. Nós precisamos de uma luz. E quando a gente vem para o Evangelho de João, João está nos apresentando uma luz. No mundo em que muitas pessoas estão buscando uma luz, João aqui, ele vem nos mostrar essa luz. João está dizendo para nós: olha, existe uma luz. Essa luz é Jesus Cristo. Ele mesmo disse de si, em João no capítulo 8, verso 12: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ou seja, no mundo em que muitas vezes a nossa estrada é apagada, no mundo em que muitas vezes o dia ele escurece mais cedo, no mundo em que muitas vezes nós não conseguimos enxergar, ficamos como cegos, Jesus Cristo é aquele que pode trazer a visão para as nossas vidas, no meio das trevas, no meio da escuridão. Jesus Cristo é aquele que pode trazer visão à nossa cegueira da alma. Jesus Cristo é a luz do mundo. O próprio João, lá em Apocalipse no capítulo 21, ele diz isso: olha, eu estou vendo um novo céu, eu estou vendo uma nova terra. E sabe de uma coisa? Aqui não precisa de sol, aqui não precisa de lua. Sabe por quê? Porque Jesus, o Cordeiro, ele é a lâmpada dessa cidade. Jesus clareia toda a cidade. Jesus Cristo, a luz do mundo. Jesus Cristo, a luz do mundo. A luz do mundo que agora se encontra com o cego. A luz do mundo agora que se encontra com alguém que nunca viu. Jesus, depois que ele saiu de um debate no capítulo 8 com os líderes religiosos, ele inicia o capítulo 9 com essa perspectiva. Vendo um homem passar, vendo o cego de nascença. Eu acho interessante que a Bíblia traz para nós, destacando isso. É um cego de nascença. Não tem outra parte na Bíblia que destaca isso. Eu acho muito interessante isso. Porque no capítulo 8 ele prega que ele é a luz do mundo. E agora no capítulo 9 ele se depara com um cego que nunca viu, está no escuro.
É como se Jesus estivesse falando assim: ó, olha, eu acabei de pregar a respeito da luz, que eu sou a luz nas trevas, eu sou a luz na escuridão, e agora eu estou aqui com esse cego e eu quero mostrar para vocês o que essa luz vai fazer. João está mostrando para nós esse pensamento. Jesus pregou sobre a luz, agora eu vou ilustrar para vocês quais são os efeitos dessa luz. Eu vou colocar aqui para vocês um personagem novo, um homem cego, para fixar melhor no coração de vocês, na mente de vocês, o que esse Jesus quer dizer quando ele fala: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo, e eu quero me atentar a isso. Esse texto aqui, os irmãos perceberam, ele é muito grande, tem 41 versículos, mas eu quero me atentar a isso. Eu quero me atentar ao fato de que João está destacando Jesus como luz, a luz do mundo. O próprio Jesus, no capítulo 9, aqui no verso 5, ele afirma de novo: eu sou a luz do mundo. E o que receber dessa luz pode fazer de diferença nas nossas vidas? Quais são os efeitos dessa luz nas nossas vidas? O que podemos esperar de Jesus, aquele que é a luz do mundo? Ele disse que é a luz do mundo. O que nós podemos esperar desse Jesus? Primeira coisa que eu quero destacar no texto para nós, que aquele que é a luz do mundo, ele traz visão para os distraídos. Aquele que é a luz do mundo, ele traz visão para os distraídos. O verso 1 diz isso: e passando Jesus viu um homem cego de nascença. Parece uma coisa simples, não é verdade? Jesus chegou e viu o cego, é normal, estava na frente dele. Quando eu cheguei hoje aqui na igreja, eu vi muitas pessoas. Isso é coisa mais normal de se ver alguém. Só que nem sempre, irmão. Principalmente para alguém que estava mendigando, principalmente para alguém que era cego de nascença. Às vezes a gente olha, mas às vezes a gente não enxerga. A gente vê, mas às vezes a gente não enxerga, porque a gente só enxerga de verdade quando olhamos com atenção. Essa é a verdade. Quando damos atenção, não adianta só ver, tem que prestar atenção. Algumas pessoas não são vistas na sociedade. Percebemos isso o tempo todo. Um gari limpando. Esse tempo atrás, lá na OAB onde eu trabalho, na sala da OAB, na vara do trabalho, estava sem uma funcionária, e a gente se revezava para levar um café para as audiências que aconteciam na vara do trabalho. E eu acabava pegando às vezes a parte da manhã, e toda vez que eu ia a parte da manhã para a vara do trabalho, levando o café lá, estava cheio de gente aquele lugar, e tinha uma mulher limpando. E aquela mulher limpava, e eu comecei a reparar, porque eu estava vendo todos os dias, e eu comecei a reparar: nossa, tem tanta gente aqui, essa mulher anda no meio dessas pessoas, e as pessoas talvez nem estão vendo, nem a estão vendo. Isso tocou muito o meu coração, porque às vezes é assim conosco também. Tiago Brulha, quando ele veio aqui na igreja, ele trouxe essa ideia, ele fez uma música lembrando de uma mulher que havia falecido. Deus falou demais comigo com essa canção, que às vezes nós temos pessoas do nosso lado aqui, que nós não estamos vendo. Você já percebeu que você veio na igreja e algumas pessoas você nem viu? Você já percebeu que você chegou para o irmão e falou assim: irmão, faz tempo que eu não te vejo? Não, eu estava no culto. O irmão perguntou para mim hoje isso. Eu falei: não, eu faltei mesmo, irmão. Mas às vezes a gente se encontra com algumas pessoas e você estava no culto? Estava, nossa, eu não te vi. Às vezes estamos distraídos. E a verdade é que esse Jesus, nada passa despercebido aos seus olhos. Ele é a luz do mundo. Ele olha, ele vê o mais necessitado, ele vê aquele que está precisando. E o que isso nos sugere? Sugere que eu e você, nós também temos que perceber as pessoas que estão ao nosso redor, dentro de casa, os familiares. Quantos pais não percebem o filho? Quantas mães já não percebem mais o marido? Dentro de casa isso pode acontecer. No trabalho ninguém se olha mais, ninguém se vê mais.
Jesus está mostrando para nós que muitas vezes nós somos distraídos. Jesus chega na cidade e vê aquele homem cego, mendigando. Existe um desafio dessa luz para nós. Existe um desafio da luz da verdade, da luz do mundo. E esse desafio é que hoje eu e você, nós precisamos melhorar, irmãos. Eu digo isso da minha parte. Nós precisamos melhorar, porque às vezes eu não tenho visto algumas pessoas, aonde eu estiver, seja lá na minha casa, seja lá no meu trabalho, com os meus amigos, eu preciso perceber, eu preciso ver e enxergar e pensar, me preocupar na necessidade do outro. Jesus chega e vê aquele que era visto por todos, mas ninguém o enxergava. Às vezes estamos num mundo tão corrido, já não enxergamos mais ninguém. Mas eu quero dizer para você, no nome de Jesus, receba dessa luz hoje e tenha visão de Deus. Receba dessa luz hoje e tenha visão de Deus na sua vida. A luz do mundo traz visão para os distraídos. A luz do mundo traz visão para os distraídos, que não têm visto os necessitados, que estão do próprio lado. Posso ouvir um amém, igreja? O que essa luz faz em nossas vidas? O que saber que Jesus é a luz do mundo? O que isso transforma na minha vida? Transforma que aquele que é a luz do mundo traz visão ao problema do sofrimento. Preste bem atenção nisso que eu vou falar. A luz do mundo, aquele que é a luz do mundo, ele traz visão ao problema do sofrimento. Os discípulos perguntam a Jesus: olha, Jesus, quem pecou? Está vendo esse rapaz aqui? Nós o conhecemos. Quem pecou? Ele pecou ou os pais pecaram para que ele nascesse assim? E essa era uma dúvida que naquele contexto as pessoas tinham mesmo. Alguns pensavam naquele contexto, por exemplo, que aquele homem, Deus já sabia que aquele homem, ele ia ser pecador, então ele ia ser uma pessoa ruim, então Deus já determinou para ele que ele seria uma pessoa cega, pelo menos vai pagar pelas coisas que estão fazendo. As pessoas pensavam assim. Outros diziam assim: não, o negócio é o seguinte, dentro do ventre a criança já pode pecar, dentro do ventre já pode. Mas como? De onde você tirou isso? Você não lembra de Jacó? Jacó, quando foi nascer, se agarrou a Esaú. Não, uma criança, quando ela está no ventre, ela já peca. Então, se uma criança nasce com um problema, talvez seja porque ela pecou no ventre. Outro pensamento que pairava a cabeça daquele pessoal nesse contexto é que, olha, veja bem, esse homem, numa outra vida, ele deve ter sido muito ruim. Então agora, nessa vida que ele tem, ele está cumprindo o que ele fez de mal. Isso é um castigo para ele, é o karma da vida. E não é difícil acreditar que eles tinham esse pensamento. Lembra de Jesus? Alguns, quando olharam para Jesus, falaram: é Elias, esse aí deve ser Moisés. Outros vão dizer assim: não, a culpa é dos pais. Não, veja bem, o pai e a mãe, eles devem ter pecado, e por isso que a criança nasceu cega, por isso que ele nasceu com esse problema. A culpa então é do pai. Existia até um ditado nos tempos de Jeremias, por exemplo, que eles diziam assim: olha, os pais, eles comem uvas verdes, e os filhos que ficam com os dentes desgastados. Como que é isso? Esse era o pensamento que existia naquela época. E preste bem atenção nisso. Quando estamos falando de sofrimentos, é complicado falar de sofrimentos. Quem já não se perguntou: por que isso acontece comigo? Por que isso vem acontecer com a minha família? Por que isso tem passado a mim? E às vezes nós fazemos perguntas e as pessoas estão sempre prontas a concluir o que aconteceu conosco. Não, isso aí está acontecendo com você porque você deve ter algum pecado oculto. Você deve ter algum pecado. Ei, irmão, fala o seu pecado aí, confessa o seu pecado. Não, você deve estar escondendo alguma coisa. Fala a verdade, você não está dando dízimo. É o dízimo. Os amigos de Jó fizeram isso com ele. Ou de uma
diferente. O Edir Macedo, na revista Veja, uma vez, ele falando da sua maneira de pregar, uma Bíblia, sei lá, que ele prega, e ele falando assim: olha, sabe o que acontece? Uma pessoa que ela está doente, sabe o que é? Demônio. Essa pessoa, ela está passando isso porque ela tem demônio. E eu me lembro nessa reportagem que ele fez, isso está na revista Veja, tá, gente? Ele não estou inventando aqui não. É a entrevista dele. Ele começou a dar nomes a algumas doenças. Ó, o câncer é o demônio fulano de tal. Ó, esse problema é o Satanás não sei do que. Ele começou a dar um nome. Não, tá vendo essas manchas na perna dessa mulher aqui, essas feridas aqui, ó. Isso aqui é um demônio. Tá vendo essas manchas aqui, ó? Mancha verde. Aí é uma legião. Quer dar nomenclatura para o problema da pessoa. Não, alguns vão dizer assim: ó, o pecado, olha, você preste atenção, olha, você está passando por isso, tem alguma coisa errada. Como pode? Você tem que falar para a gente. Grandes amigos existem, mas eu acho muito interessante a resposta de Jesus. Ninguém pecou. Ninguém pecou, isso aconteceu com ele para que manifeste nele a obra de Deus. Eu sou a luz do mundo e quero dizer para vocês que nem o Pai pecou, nem ele pecou, mas isso acontece para que a obra de Deus se manifeste na vida dele. Jesus vem com uma palavra e quebra todo o preconceito que esses homens tinham. Não, Jesus, mas veja bem, essa doença é uma coisa muito ruim, deve ter acontecido alguma coisa. Como, Jesus? Não, ninguém pecou. Porque as pessoas concluem assim, né? Não, deve ter alguma coisa, deve estar passando algum problema, sabe, é castigo. Porém Jesus diz: ninguém pecou. Então como que a gente vai explicar o problema do sofrimento? Porque a dificuldade é sofrer. Alguns sofrem com um ente querido na família, alguns sofrem com um acidente, outros sofrem com uma enfermidade. Como é difícil falar a respeito de sofrimento. E Jesus, a luz do mundo, Ele nos revela isso. Qual é a resposta para a questão do sofrimento? E a resposta para a questão do sofrimento é que nós temos uma natureza pecaminosa, irmãos. Romanos, no capítulo 5, verso 2 diz: por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte. Irmão, entenda uma coisa: a condição do ser humano é uma natureza pecaminosa. A condição do ser humano é a morte. Efésios diz isso: nós estamos mortos. Aqueles que estão no pecado estão mortos. A nossa natureza, essa é a nossa condição. O pecado conseguiu destruir não só nossas atitudes, mas conseguiu destruir o nosso físico, conseguiu destruir a natureza. O pecado entrou no mundo. Essa é a condição do homem. E essa é a resposta para a questão do sofrimento. A questão do sofrimento, meu irmão, não é que você pecou lá quando você tinha 14 anos de idade e você lembra daquele pecado, e você está sofrendo agora. A questão é que estamos numa natureza pecaminosa. O mundo vive no pecado. E eu quero dizer para você: todos nós estamos sujeitos aos males dessa vida, de uma gripe ao câncer, da dengue, da zika. Todos nós estamos sujeitos a um acidente. Isso faz parte desse mundo caído por causa do pecado. Essa é a condição do homem, a condição do mundo. Mas aqueles que são de Cristo, eu quero dizer para você: tem uma boa nova. Aqueles que estão em Cristo, eles têm uma boa nova. No mundo escuro, no mundo sombrio, Jesus é aquele que pode trazer vida. Jesus é aquele que pode trazer luz para as nossas vidas. No mundo em que a condição é trevas, Jesus, Ele é a luz. Jesus está mostrando: olha, não é o que eles fizeram, é o pecado, mas eu sou a luz, eu posso trazer luz ao sofrimento. Não, ninguém
pecou, eu quero dizer para você que isso é uma oportunidade do meu milagre chegar para a vida dessa pessoa. Jesus, aquele que viu a multidão e se compadeceu por ela, vendo aqui estavam com fome, esse Jesus, aquele que o leproso veio até ele, e ninguém relava no leproso, Jesus vai lá e o toca, e fala: eu quero saber da sua enfermidade, ser curado. Esse Jesus, ele nos diz hoje que toda escuridão que nós possamos passar, eu sou a luz de Jesus, eu posso trazer esperança, eu posso trazer vida, eu posso trazer luz nessa escuridão. Jesus Cristo, a luz do mundo. Jesus Cristo, a luz do mundo, ensina que o sofrimento faz parte daqui, mas nenhuma escuridão ela permanece quando a luz chega, nenhuma treva permanece quando a luz de Jesus, a luz do mundo chega. A verdade do Evangelho é essa, que nós não estamos imunes das coisas ruins. Eu posso ser curado, mas depois de um tempo eu posso experimentar uma outra enfermidade. Isso está escrito no salmo mais conhecido da Bíblia, o Salmo 23. O salmista diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não vou temer. O salmista entendia que o seu Deus era o seu pastor, o Senhor é o meu pastor, e sabendo que o Senhor é o meu pastor, ele não diz assim: ó, todas as coisas estão resolvidas. Não, ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Na cabeça dele ele tinha uma consciência: ainda que, pode ser que eu ande, pode ser que aconteça comigo de eu andar pelo vale da sombra da morte, mas a diferença é que o meu pastor vai estar lá comigo, o seu cajado, a sua vara me consolam. O Senhor é meu pastor, não vai faltar proteção. Essa é a consciência do salmista. Pode ser que eu venha passar no sofrimento, a luz do mundo está conosco. No sofrimento, Jesus Cristo é a luz do mundo, Ele está conosco. Eu quero dizer para você, Ele vem em nossa direção. Podemos aprender com essa luz. Quais são os efeitos dessa luz na minha vida? Outra coisa que eu quero dizer para nós, em terceiro lugar: aquele que é a luz do mundo, ele traz visão aos cegos e cega os que pensam que enxergam. Preste bem atenção nisso que eu vou falar. Aquele que é a luz do mundo traz visão aos cegos e cega os que pensam que enxergam. Irmãos, essa passagem é muito interessante. Eu não sei se você percebeu. Jesus, quando ele vê o cego, ele olha para o cego, e a Bíblia diz que ele cuspiu na terra, e ele mexeu no lodo na terra, e passou nos olhos desse rapaz. Isso aqui é diferente, irmão. É uma cura diferente. Em alguns momentos da Bíblia, Jesus apenas com um toque, ele curou. Jesus, em outros momentos do seu ministério, apenas com uma palavra, ele curou. Agora ele faz toda essa cena, cospe no chão, faz um lodo ali, passa nos olhos desse rapaz, diz a ele agora: ó, vai lá no tanque de Siloé, que significa enviado, e perceba que aquele que te enviou é que te curou. E a Bíblia diz o quê? Que o homem foi lá, se lavou e começou a ver. Preste bem atenção nisso que eu vou falar agora. Aqueles que gostam de usar a toalhinha, aqueles que gostam de usar o sal grosso, eles se baseiam muitas vezes em passagens como essa. Eles falam assim: olha, se Jesus, ele pegou o lodo, passou nos olhos do rapaz, olha a atitude de Jesus, olha que coisa que Jesus está fazendo, ele está usando uma coisa diferente aqui, ó. Por que eu não posso usar o sal grosso? Por que eu não posso usar a toalhinha? Mas a resposta a essa pergunta está na continuação da passagem. A Bíblia diz que quando esse homem ele sarou, ele foi curado, começou a ver, os vizinhos que o conheciam viraram para ele e falaram assim: rapaz, esse aí não é o cego que ficava pedindo dinheiro ali, não? Alguns diziam: não, esse aí deve ser mesmo, parece que é ele. Até o ponto que ele diz assim: não sou eu.
Sou eu cego, eu estou curado. Não, mas quem te abriu os olhos? Um homem chamado Jesus. Ele virou para mim e falou assim: olha, passou o lodo nos meus olhos, cuspiu no chão, passou o lodo dos meus olhos, mandou me lavar no tanque de Siloé e agora eu vejo. Não, agora você está vendo? Foi assim a cura? Foi! Não, então vem aqui com a gente, vamos lá nos fariseus. Os fariseus, eles são os líderes religiosos nossos, eles vão ter que explicar isso pra gente. Como que o rapaz passa guspe no seu olho e está curado? Como que é isso? E eles vão até o fariseu vira para você e fala assim: e daí? Como que você está enxergando? Então, veja bem, um homem chamado Jesus, ele cuspiu no chão, fez lodo, passou nos meus olhos, mandou que eu fosse a Siloé, eu me lavei e agora eu vejo. E aqui eu quero entrar com os irmãos, porque Jesus, ele não usa o lodo para despertar fé no homem. Jesus, ele não usa o lodo para despertar uma curiosidade, uma fé no homem. Mas o verso 16 nos diz isso, preste bem atenção. O homem, quando ele diz assim: eu fui curado, eu agora vejo, ele passou um lodo nos meus olhos, eu agora vejo. O que o fariseu disse no verso seguinte? Esse homem é um pecador. Sabe por que ele é um pecador? Porque ele fez lodo no sábado. Esse homem não pode ser de Deus, esse homem não é de Deus não, ele está trabalhando no sábado. Por quê? Porque o fariseu, ele não fazia nada no sábado, irmão. Ele não fazia nada. E existia ainda uma lei paralela que falava assim: se um homem cuspir no chão, se um homem com sua saliva ele fizer um lodo, ele fizer um barro, isso caracteriza um trabalho. Então sabe uma coisa? Esse homem não é de Deus. Jesus não usa o lodo para despertar fé, mas para mostrar para os fariseus: olha, o cego vem, mas vocês agora que estão cegos, os cegos eles vão ver, mas vocês, fariseus, vocês não vão ver. Sabe por quê? Porque vocês estão presos à sua religiosidade, vocês estão presos à sua soberba. Há uma ideia muito bacana nesse texto. Jesus cura o cego e está mostrando para o fariseu: você é cego, você que é cego. É interessante que Jesus diz isso no verso 31: eu vim a este mundo para juízo, a fim dos que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. A grande questão dessa passagem não é a cegueira do cego de nascença, mas não é só a cegueira física, mas é a cegueira espiritual. Hoje Jesus está falando: fariseu, vocês que não enxergam agora. Eu acho muito interessante o verso 40 e 41. Eles falam para Jesus assim: você está querendo dizer que nós que somos cegos? Jesus está falando assim: olha, se vocês realmente fossem cegos, vocês não teriam culpa. Mas a partir do momento que vocês se declaram que conseguem ver, que vocês são capazes de enxergar, vocês se tornam responsáveis por seus próprios erros. Jesus está curando o cego e está fazendo uma ilustração aqui. Vocês, fariseus, não enxergam. Vocês acham que veem, mas não enxergam. Vocês acham que estão no caminho certo, mas não têm visto. Eu gosto muito de uma passagem de Jesus do Novo Testamento, que ele diz assim: os olhos são a lâmpada do corpo, e os seus olhos, se os seus olhos forem bons, o seu corpo será luminoso. Se os seus olhos forem maus, o teu corpo estará em trevas. E se a luz que há em ti for em trevas, que grandes trevas serão. A ideia é mais ou menos o seguinte que Jesus está falando no Sermão da Montanha. Ele está dizendo assim: olha, se aquilo que está em você, você acha que é luz, e não é luz, você está na treva. Porque pior é o cego que não quer ver. Em outras palavras, se você acha que é crente, mas você não é crente, você está pior que isso, você está numa treva. Pior do que não ser crente é eu não ser crente e achar que estou sendo.
Pior do que você, fariseu, pior você que não tem um relacionamento com Deus. Você não tem um relacionamento com Deus e acha que está tendo. Você não passa de um cego. Essa é a palavra de Jesus. Pior que não ser um cristão é eu não ser um cristão e estar todo dia aqui no culto e achar que está sendo crente. Pior é o cego que não quer ver, já dizia o pregador. E a pergunta que eu e você nós temos que fazer nessa noite: será que eu recebi a luz? Será que a luz chegou para a minha vida? Será que eu estou enxergando ou eu acho que eu enxergo? Porque pior é o crente que acha que está vendo. No nome de Jesus, meu irmão, abra o seu coração nessa noite para receber a visão do Senhor, a luz do Senhor na sua vida. E veja, receba da luz do mundo. Receba da luz do mundo. Jesus Cristo, a luz do mundo. Para terminar, em quarto lugar, o que nós podemos esperar dessa luz? O que essa luz faz na minha vida? Aquele que é a luz do mundo, ele traz visão espiritual. Eu acho demais essa passagem, gente. A Bíblia nos conta a história desse homem cego, cego de nascença. E eu acho muito interessante que, além dele ser cego de nascença, ele recebeu a sua cura, a cura no físico. Mas além de receber a cura no físico, parece que gradativamente a questão da cura dos olhos vai perdendo a importância, vai perdendo a real importância do que de fato aquele homem precisava. O primeiro testemunho que ele faz é assim: olha, um homem me curou. O cego fala assim: um homem passou o lodo dos meus olhos e agora eu vejo. Um homem, ele usa essa expressão. No outro momento, os fariseus chegam para ele, que aliás levam ele até o fariseu. O fariseu pergunta para ele: o que aconteceu? Não, olha, isso aconteceu comigo, passou um lodo nos meus olhos e agora eu vejo. Mas o que você acha que ele é? O cego diz: eu acho que é um profeta. Antes ele falou que era um homem e me curou. Agora ele está chegando assim: eu acho que é um profeta. No outro momento, na segunda vez, os fariseus o chamam, chegam até ele e falam assim: rapaz, o que é isso? Eu vou dizer uma coisa para você, hein? Dá glória a Deus, porque esse homem aí, ele é pecador. O Senhor diz assim: olha, se ele é pecador, eu não sei. Eu só sei de uma coisa: antes eu não vi, agora eu estou vendo. Se ele é pecador, eu não sei. Eu acho muito interessante isso. Quando ele chega no verso 33, ele está dizendo assim: olha, eu nunca ouvi na história alguém que é cego de nascença ser curado. Eu estou concluindo aqui, sabe de uma coisa? Primeiro eu pensei que foi um homem, depois eu estava pensando que era um profeta. Mas sabe de uma coisa? Olha, se não foi Deus que fez isso, se esse homem não é usado por Deus, eu não sei quem ele é. Eu estou chegando a essa conclusão: se esse não fosse Deus, não poderia fazer. A ponto de os fariseus o expulsam da sua presença. Sai daqui, rapaz, quem é você para pregar para a gente? Ele primeiro recebe o impacto da cura, e depois a ficha vai caindo, e ele começa a perceber: opa, tem algo diferente aqui. O que aconteceu comigo foi extraordinário. O físico ali havia recebido a cura, mas Jesus agora tem um segundo encontro com ele. Jesus fica sabendo que os fariseus o expulsaram, e Jesus mais uma vez vai ter com esse rapaz. E eu quero destacar isso, que às vezes é assim também com as nossas vidas. Às vezes nós temos algum parente que a gente ora tanto, e às vezes pode ser que aconteça assim com eles, irmãos, gradativamente. Talvez hoje ele receba uma palavra de Deus, talvez com o passar do tempo ele comece a pensar assim: poxa, isso aí foi diferente. E com o passar do tempo ele vai se render a Deus. A dona Sati uma vez me falou que ela orou 13 anos por um ente querido. Foi gradativamente.
O meu parente que está distante dos caminhos do Senhor, o seu parente, ele não está tão distante a ponto de que a luz do Senhor não possa chegar lá. A luz do Senhor pode chegar lá. E a visão espiritual agora chega. Jesus vira para ele e fala assim: rapaz, me fala uma coisa, você crê no Filho de Deus? Ele vira para Jesus e fala assim: quem que é o Filho de Deus para que eu creia nele? Sou eu, Jesus, aqui ó, estou na sua frente. Que a Bíblia diz que esse homem disse: eu creio, Senhor. E a Bíblia diz que o adorou. Irmãos, preste bem atenção numa coisa: o milagre desse rapaz foi um milagre extraordinário. Alguns comentaristas dizem que ele não tinha o globo ocular, e Jesus trouxe à existência o globo ocular. O milagre desse homem é extraordinário. É bonito o fato de Jesus ir ao seu encontro, é bonito, mas o que é mais extraordinário é Jesus chegar para ele, parafraseando, é como Jesus chegasse para ele e falar assim: rapaz, eu te curei, mas agora o negócio é o seguinte, eu quero te salvar. Você recebeu da cura, mas eu tenho salvação para você. Meu irmão, preste bem atenção numa coisa: melhor do que receber as bênçãos de Deus, aquilo que você tem pedido, é receber a salvação do Senhor. Jesus, ele traz visão para os nossos problemas, mas também ele quer trazer a visão do céu. Essa carne aqui, ela pode ser curada, mas ela pode voltar a ter defeito, ela pode voltar a ter alguma enfermidade. O que é importante para mim e para você, em conclusão, é o céu. É o céu. Aqui eu posso voltar a sentir dores, aqui eu posso ter dificuldades. Eu saio de uma madeira e tenho uma pedra no rim, e depois dói o estômago. Pode acontecer. Antes de sair de casa, eu e a Júlia estávamos ouvindo um louvor de um cantor, eu não sei se vocês já viram, o nome dele é Cleiton Queiroz, se eu não me engano. Cleiton Queiroz, e ele é cego, gente. Outro, aquele cara, ele acabou com a gente, ele é cego, ele toca demais. E ele canta assim, e ele estava falando assim: gente, eu nunca vi minha mãe. No meio do louvor, eu falei: rapaz, eu vou pregar sobre um cego hoje, acabei colocando um louvor aqui de cego, acho que Deus está nesse negócio. Ele falou assim, no meio da ministração dele, ele falou assim: olha, eu nunca vi minha mãe. Eu nunca vi o meu pai. Eu nem sei como é os meus irmãos. Eu nunca li a Bíblia. Sabe, eu já viajei em muitos países. Já viajei em muitos países e eu não ouvi nenhum país. Uma vez eu estava em Londres e um pastor me falou assim: olha Cleiton, a gente está aqui num jardim e é tão bonito. Eu queria tanto que você visse isso. Ele cego de nascença. E ele sentiu isso. Poxa, eu queria ver. Só que ele tem uma esperança. Sabe de uma coisa? Ele diz assim: nesse mundo aqui eu posso não chegar a ver minha mãe, pode acontecer que eu não vejo meu pai, mas sabe de uma coisa? Quando eu chegar lá no céu, não é enfermidade que vai me prender. Eu vou ver Deus, eu vou ver Jesus. Isso é promessa de Deus. Nós podemos sim passar dificuldades aqui, receber a cura, passar por outros problemas, mas a verdade é que quando chegarmos lá no novo céu e na nova terra, lá não vai ter mais dor, lá não vai ter mais choro, lá não vai ter mais pranto ou ranger de dente. A Bíblia diz que Deus, o próprio Deus, limpará dos nossos lábios, dos nossos olhos todas as lágrimas. Esse é o nosso Deus. Essa é a esperança do crente. Lá o Senhor vai limpar todas as nossas lágrimas. Por que eu sofro, Daniel? Nós vamos passar por alguns sofrimentos. A luz vai estar conosco nesse caminho. Mas sabe de uma coisa? No céu nós vamos ser diferentes. Aqui o ladrão rouba. Uma vez o ladrão entrou na nossa casa, roubou várias coisas, e é tão ruim
você vê sua casa revirada. Mas a promessa de Deus, Ele é lá, Jesus diz isso: olha, lá no céu, onde está o seu tesouro, lá ladrão nenhum entra, lá nenhuma ferrugem entra, lá você pode estar tranquilo, o ladrão não pode chegar lá. Essa é a esperança do crente. Coisas ruins podem acontecer aqui, mas lá não entra. Melhor do que receber a visão aqui na terra, é receber a visão do céu. Há uma passagem bíblica que diz isso: se o seu olho faz pecar, arranca ele fora. É melhor entrar no céu sem visão do que não entrar no céu. Meu irmão, quais são as dificuldades que você está passando? Eu quero dizer para você, no nome de Jesus, tem luz de Deus para você. Jesus é a luz. Mas nesse momento, coloque seus olhos no céu. Lá é a nossa esperança. É lá que nós temos que estar. Jesus Cristo é a luz do mundo. Creia nessa luz. Creia nessa luz. Ele pode trazer salvação para a sua vida. Jesus Cristo, a luz do mundo. O que essa luz faz na minha vida? Ela traz visão para mim quando eu estou distraído e não vejo pessoas. O que essa luz faz na minha vida? Essa luz traz visão ao problema do sofrimento, que às vezes eu não entendo. Eu fico buscando coisas para entender o sofrimento, mas Jesus me trouxe uma luz hoje. Aquele que é a luz do mundo, ele cega aqueles que acham que enxergam, que são soberbos pela religiosidade. Aquele que é a luz do mundo, ele traz visão espiritual. O mundo busca uma luz, irmãos. O mundo busca uma luz. Eu disse que alguns até pagam absurdos para ter uma luz. Mas a Bíblia nos mostra que nós não precisamos disso. Ainda que alguns paguem para ter uma luz, a Bíblia nos lembra que existe uma luz. E a gente não precisa pagar. A Bíblia fala que essa luz vai à nossa direção. Ele vem aqui em direção do necessitado. Essa luz é Jesus. Essa luz é Jesus. Essa luz é Jesus. Quero convidar o grupo de louvor nesse momento, amém? O grupo todo, foi tão bonito. Jesus Cristo, a luz do mundo. Jesus Cristo, a luz do mundo. Meu irmão, eu quero dizer para você no nome de Jesus: Jesus Cristo, Ele está aqui. A luz do mundo está aqui. Isso aqui não é conversa de pregador, não. É conversa de quem recebeu da luz de Deus. É a conversa daquele que achava que era pequeno, que não merecia a luz, mas o Senhor vem e traz a luz aos pequeninos e confunde aqueles que acham que são sábios. Jesus Cristo está aqui, nunca te deixou, está atento ao seu sofrimento, não está distante do seu sofrimento, se preocupa com a sua dor, vai até o seu encontro. Jesus Cristo, a luz do mundo. Se coloque em pé em nome de Jesus.